Acho que começamos. Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 10 de novembro de 2021, para registrar. Estamos num dia de alta histórica e hoje, todo dia 10, a gente tem um programa especial do Projeto Hold BTC 100. Hoje é o mês, na realidade, o mês 26. É o 26º aporte e a gente tem o maior prazer aqui da gente estar agora oficialmente, né, Kátia, como co-host, já começamos no mês passado, mas ampliando o projeto, que ele já criou asas e está fora, está maior do que no início. Então, Kátia, de novo, obrigado por tudo e boa noite para vocês. Obrigada, Roberto. Cá estamos, né, neste mais um mês do Projeto Hold, projeto em que nós incentivamos o DCA, não é? O investir de forma recorrente, todos os meses. Nós fazemos uma simulação de R$100, mas claro que este valor pode ser adaptado à realidade de cada um. A ideia é, todos os meses, fazer um aporte de um valor sem olhar o preço. E acreditamos que assim, ao longo do tempo, vamos ter aí um bom retorno. E nossa convidada hoje é a Ana Paula Rabelo, do Declarando Bitcoin. Existem sempre imensas dúvidas sobre como declarar Bitcoin, como fazer o imposto de renda, o que é necessário fazer ou não fazer. Então, é um prazer imenso tê-la hoje connosco. Obrigada, Ana Paula. Quer se apresentar? Oi, para quem não me conhece, boa noite. Eu sou a Ana Paula Rabelo, mais conhecida aí como a loira do imposto. Loira doida por outros, né? Por loira doida do imposto. Sou autora do blog Declarando Bitcoin, sou autora do primeiro e-book brasileiro sobre tributação de criptoativos, né? Respondo bastante dúvidas do pessoal aí lá no programa que a gente tem chamado Saque da Loira. E achei sensacional o projeto de vocês. Achei muito bacana. Vou explicar muito, porque acho que é muito útil, muito. Eu vou relatar para vocês aí depois algumas experiências minhas, e não conhecia o projeto de vocês estão de parabéns, adorei. Obrigada. Obrigado. Fica à vontade, Kátia. Ana Paula, eu acho que a seguir vamos mostrar o projeto, mas talvez nós gostávamos de saber como é que a Ana Paula conheceu o Bitcoin, como é que entrou nas criptomoedas. Não sei se entrou nas criptomoedas e depois juntou a profissão, ou se estava na sua profissão e depois disse, deixa cá ver este novo ativo e descobrir como é aqui uma oportunidade. O que acontece lá? Eu sempre fui muito apaixonada por imposto de renda. Então, o imposto de renda eu faço desde meus 17 anos. Eu tenho 49. Comecei imposto de renda com 17, me formei em contábeis com 22. E sempre trabalhei com muito investidores, né? E lá em 2017 para 2018, ali no período de alta, me surgiu um imposto de renda no investidor de cripto, né? E ele, na época, tinha comprado ali 2 bitcoins, né? E foi o meu primeiro imposto de renda cripto. E eu percebi que não tinha nada na época, a gente não tinha informação, não tinha muito, né? A Receita, recém em 2017, estava se manifestando de que isso deveria ser declarado, etc., né? E eu olhei para a tecnologia e me encantei, né? E à medida que eu fui fazendo e descobrindo, né, como se fazia, como se aplicava a lógica naquilo, como eu buscava uma analogia contábil, fui assistindo material de advogados também no segmento. E aí eu fui montando um raciocínio na cabeça e aquilo fez muito sentido para mim. Eu costumo dizer que para contador, a blockchain faz muito sentido. Ontem eu falei para 5 mil contadores, faz muito sentido a blockchain para nós, né? Isso do razão distribuída. Se o contador olha sem reservas, com o coração limpo, se apaixona pela blockchain de cara. E após isso, ele começou a aparecer um que manda o outro, um que manda o outro, aí eu comecei também, né, a receber Bitcoin, né, e também me apaixonei. Hoje eu tenho um Bitcoin tatuado em mim, né? Eu sou perita judicial, eu digo cada vez menos perita, e mais contadora de cripto, né, porque cripto já consome
praticamente todo o meu tempo, né? Eu faço muito pouca perícia hoje em dia, de tanta demanda que a gente tem no segmento, né? Também aconteceu aí no meio do caminho o advento da IN 1888, né? A gente teve aí alta de Bitcoin, então tudo isso contribuiu para que as pessoas procurassem muito essa coisa de se autorregularizar, né? Então, a loira veio para isso, para ensinar as pessoas a autorregularização, né? As pessoas começaram a me chamar e aquilo começou a virar recorrente também, né? E aí eu me caí de amores pro mercado e estou aqui. Agora eu estou 100% aqui, praticamente. Virou influencer, né? Agora... Hoje... Eu sou guarda-livro, não sou youtuber, né? Eu sou guarda-livro. Mas eu sou bitcoiner, isso eu digo de carteirinha, eu sou bitcoiner. Eu acho que youtuber não, mas eu sou bitcoiner. Com certeza. Maravilha. Eu me conta uma coisa, tu iniciou, não tinha a N188, né? Não tinha. Antes era, tu colocava como num campo qualquer, a pessoa dizendo, eu tenho tanto Bitcoin, aí depois ali foi mais ou menos direcionado como declarar. Eu sou leigo, tá? Então posso te fazer perguntas meio bobas aqui, e a Kátia tem uma realidade completamente diferente lá em Portugal, que seria legal a gente também trocar essa ideia de como as coisas são aqui e lá. Mas você começou... A minha realidade é muito fácil de contar. Eu não preciso de declarar, eu não preciso pagar imposto, eu não preciso fazer nada. Então é Portugal muito fácil. Eu quero. Então, se eu tivesse em Portugal, eu ia morrer de fome. Não ia dar certo. Agora tu pode te aposentar com Bitcoin e ir para Portugal, só curtir. É verdade. Mas eu tenho cliente em Portugal, hein? Eu tenho cliente em Portugal. Eu tenho cliente que mora em Portugal e tem a CPF no Brasil e é para efeitos fiscais residentes aqui e tributa aqui. Né? Exato, porque até não defendendo, né, os impostos no Brasil, mas em Portugal, conforme, na verdade, para cripto é bom, né, mas para estrangeiros com determinados tipos de renda, tu tem que fazer lá 1 milhão de convênios, às vezes, para ser mais barato, né? Então, não necessariamente sai mais barato Portugal. Sai para cripto, né? Sai para cripto, mas se a pessoa tem outras rendas, aí nem sempre é regra geral, né? Não, claro. Eu queria que tu desse uma pincelada básica, assim, para quem está iniciando no mercado de cripto, da parte realmente de fiscal, o que se espera das pessoas, assim, você está mexendo com cripto, se prepare da seguinte forma. E por curiosidade, aqui, pelo jeito, nós nascemos no mesmo ano, hein? Que legal. É? Mesma idade. 72. Eu gosto de começar sempre simplificando para as pessoas o seguinte: a gente tem declarações aqui em separado. Antes do advento da IN 1888, a gente já tinha imposto de renda, né? Aliás, imposto de renda a gente sempre teve. E no imposto de renda, a gente já tinha que declarar, a Receita já se manifestava sobre isso, lá em 2017, ela já se manifestou sobre isso, de que, sim, os ativos digitais, como nós dizíamos na época, né, as criptomoedas deveriam ser declaradas. Então, existia lá, existe ainda em Bens e Direitos, o Código 99, que é o outro, onde a gente declarava as criptomoedas. Desculpa, gente, eu tô rouca e tô com tosse. Mas não. E a Receita também se manifestou desde lá de que os criptoativos estavam sujeitos aos ganhos de capital, né, de forma a serem equiparados inclusive a ativo financeiro. E isso já existia, certo? E aí, em 2019, mais de 2019, a Receita criou a IN 1888, que entrou em vigor em agosto de 2019, que é a declaração de criptoativos. Então, são duas coisas distintas: imposto de renda e declaração de criptoativos. A declaração de criptoativos, ela, na verdade, ela é um reporte mensal para a Receita Federal de tudo aquilo que a gente movimenta, transaciona em criptoativos. Como é que se faz isso? Quem opera em exchange nacional, a própria exchange nacional, ela entrega todo mês essa informação para a Receita Federal, independente de valor. Se tu tomou um café com cripto, a Receita vai saber. Se tu comprou R$1, R$100, 1 milhão, 50 milhões,
a Receita vai saber se isso foi no exchange nacional. Se isso for no estrangeiro, né, ou no peer-to-peer, né, aí essa obrigação passa a ser sua contribuinte, né? Então, aí sim tem limite. Sempre que tu ultrapassares o total de transações, e aí, quando eu digo transações, é assim, é compras, vendas, permutas, taxas, tudo que tu tiveres de movimento na exchange, soma para efeito dos 30 mil reais. Aí, ultrapassou os 30 mil reais, em exchange no estrangeiro ou no peer-to-peer, aí tu, contribuinte, fica obrigado a fazer a IN 1888, certo? Então, a IN, basicamente, só não tem que fazer quem opera abaixo de 30 mil, né? Ou opera em exchange nacional, certo? Já o imposto de renda, e isso as pessoas confundem muito, eu opero na nacional, a nacional faz, então eu só preciso fazer acima de 30. Não, o imposto de renda, ele é à parte. O imposto de renda é uma obrigação anual, né, a que todos nós brasileiros, né, conforme aí as regras da Receita Federal, estamos obrigados a fazer. No caso dos criptoativos, quando eles têm que ser declarados em imposto de renda? Quando o custo de aquisição for igual ou superior a 5 mil reais. Então, assim, a gente vai ter a figura do imposto de renda e vai ter a figura da IN 1888, certo? E são duas declarações em separadas, vocês têm que entender. IN 1888 é mensal e imposto de renda é o anual, aquele normal nosso lá de abril. Uma outra questão aqui, que as pessoas confundem muito, é os limites. Então, 30 mil em transações é o limite para quê? Para informação na IN 1888, quando fora de exchange nacional. Esse é 30 mil reais. Depois a gente tem o limite de 35 mil reais. Né? 35 mil reais é o limite de isenção, né, que a gente tem com relação ao pagamento de imposto. Aí as pessoas também confundem muito. Então, eu posso ter lucros até 35 mil reais que eu não pago imposto? Não. Na verdade, todos os meses que tu tiveres em alienações, e alienações são vendas, permutas, dação em pagamento, etc., inferiores a 35 mil reais, tu é isento, independente do ganho. Agora, se tu operou acima, né, alienou acima de 35 mil reais, aí todas as operações com lucro, tu terá que tributar. Né? Então, são limites em separados e também as pessoas confundem bastante, né? Então, a coisa assim, é meio cheia de regrinhas, assim, mas assim, uma coisa interessante até para vocês baixarem para o pessoal de vocês, o pessoal que faz parte do grupo, é o meu e-book, né? Porque o e-book, ele traz esses limites todos, de forma a pessoa não se confundir com isso, né? Porque, realmente, às vezes, para o contribuinte leigo, é mais difícil. Tem um limite de 5 mil, que é para a declaração de bens e direitos. Tem o de 30 mil, que é para a IN 1888. Tem o de 35 mil, que é pagamento de imposto, né? Então, usa o e-book como bíblia, o e-book é de graça, é só baixar, depois eu passo o link para você. É no teu site já. Ele é gratuito, né? Baixa o e-book e tem ele como bíblia para entender isso, né? Pelo menos nesse primeiro momento, até tu está craque. Né? Sim, queria então dizer que nós, na descrição deste vídeo, vamos colocar já o link direto para o site, para o e-book, e assim, quando estiverem a assistir, quando terminarem aqui a live, podem clicar e ir consultar diretamente o e-book e guardar para depois rever tudo isto que é falado aqui na live, não é? Deixa eu fazer uma pergunta. Ana, na tua opinião, agora uma opinião pessoal, além de profissional, a IN 1888, ela exige uma série de coisas, enfim, a forma como as exchanges ou o pessoal de criptomoeda está sendo tratado aqui no Brasil, ela tem paralelo, por exemplo, com o sistema bancário? É assim também no banco? Me pareceu assim excessivo, exagerado, muita informação para a gente. Eu estou me sentindo como Bitcoiner um pouco com excesso de obrigações, e eu não sei se é assim, se tem a mesma isonomia com outras
áreas ou com... Na verdade, assim, a gente tem obrigações diferenciadas, né? Então, tem uma série de, por exemplo, Bolsa de Valores, tá? A Bolsa de Valores, em que pese ela não tem a IN 1888, ela tem a DIRF, né? Porque ela faz retenção na fonte. Então, a gente tem, inclusive, o famoso dedo duro, que é o imposto dedo duro na Bolsa, que quando tu faz uma operação na Bolsa, tu tem lá uma retenção que vai te acusar na Receita Federal. Nós, em cripto, não temos isso ainda, né? Eu não sei se no futuro vai ter, mas não temos. Então, em cripto, a Receita não tem uma outra forma de saber o que é feito ou não, que não seja o reporte, né? Então, realmente, fica pesado para quem... Eu até não diria para a exchange, porque a exchange, ela tem a IN 1888, mas ela não tem DIRF, ela não tem outras obrigações aí, ela não tem que fazer a retenção do imposto, ela não tem que fazer esse repasse para a Receita, né? Então, eu não diria... E ela tem condições, ela é uma empresa de tecnologia. Com relação ao contribuinte, de fato, fica pesado, né? É pesado, às vezes, tu dizer para o contribuinte que ele tem que ir lá acessar o site da Receita Federal, fazer uma senha ECAC, entrar no ECAC, aí entrar lá no Cobrança e Fiscalizações, lá no e-book tem esse caminho também, tá, gente? Olha, no meu site tem todos esses caminhos. E a pessoa tem que entrar lá e informar isso. Então, claro que é assustador, né? É muito assustador. Quando eu fui fazer a primeira IN que eu entreguei, eu fiz até um tutorial na época, mas eu não gravava vídeo, ainda só escrevia. Aí eu fiz um tutorial, assim, meio à la louca, fazendo a primeira IN, assim, né? Que eu fiz, tipo, era 6h30 da manhã, lá no 1º de agosto de 2019. Até dividi com muito pouca gente na época. Depois eu só fui fazer tutorial da IN agora no meu curso. Foi gratuito também e que foi para iniciantes. O curso, acho que a gente vai largar lá no YouTube o curso, muita gente fez, acho que, olha, deu mais de 2.000 pessoas, eu acho, que fizeram o curso gratuito para aprender a fazer sozinho, né? E a gente vai largar isso no YouTube também, em sequência, para as pessoas verem lá como é que preenche a IN manual, que é para o pequeno investidor, né? Então, tem bastante coisa útil, assim, para ele. Então, para esse cara, eu fiz o tutorial, né? E aí o tutorial dá uma ajudada nisso, eu respondo na caixinha, sábado, bastante isso, e acho que até isso que faz com que eu tenha ficado também muito conhecida no Brasil afora, porque eu respondo as perguntas para as pessoas elas têm a carência de perguntar isso em algum lugar e obter uma resposta. Então, o saque da loira, quando eu acordo sábado, está lotado lá de pergunta, metade é da IN 1888. O YouTube lá tem todo dia. Às vezes, eu olho no celular e fica passando notificação. Loira, me responde, Ana, pode me responder, Ana, por favor, Ana. E tanto que hoje, antigamente, eu respondia direto as minhas redes, né? Hoje já não mais, né? Hoje quem atende as minhas redes é a equipe. E aí as gurias fazem por agendam comigo, ou se tem vídeo daquele assunto, já repassa o vídeo. A gente optou por não atender por robô. Então as gurias repassam o vídeo daquele assunto. Se a pessoa quer o e-book, as gurias já não está se achando e-book, as gurias entregam o e-book. Se a pessoa quer, de fato, me perguntar, as gurias já dizem, vai abrir a caixinha na sexta, tu vai lá e pergunta, que a Ana, sábado de manhã, responde. E de fato, as pessoas têm essa necessidade, né, de ouvir de alguém o como fazer, né? E a gente fala isso para as pessoas, o como fazer. A IN 1888, ela é pesada, mas ao mesmo tempo, vamos pensar assim, um holder que está aprendendo a rodar aí com vocês e está comprando esses R$100 aí todo mês, certo? Se ele só faz isso, ele está aprendendo, ele está começando, ele está fazendo uma estratégia de investimento bacana, segura, na verdade, está fazendo uma estratégia de investimento que a gente que mexe com cripto sabe que é uma estratégia segura, é uma estratégia inteligente, né? Então, assim, na compra não incide imposto,
né? Uhum. Tu nunca vai pagar imposto sobre essa compra, tu não vai pagar imposto sobre uma valorização que tu corre risco de daqui a pouco perder, não, tu só vai pagar imposto quando tu efetivamente realizar isso, realizar o lucro, né? Quando tu chegar no teu preço-alvo de venda e efetivamente vender isso. Então, assim, para o holder, eu diria assim que não é essa dificuldade toda. Para o holder é muito mais simples. O holder, ele, em geral, ele nem precisa de mim. Ele não precisa de mim. Não, na verdade, ele consegue me fazer perguntas e se virar sozinho. Né? Entendi. Ele não precisa de mim. Ele não vai pagar imposto enquanto ele efetivamente não botar dinheiro no bolso. Ele não vai pagar multa. Ele não vai ter uma série de coisas. O holder, ele só vai ter a IN 1888 quando ele, em algum mês, fizer um aporte de superior a 30 mil reais e se não for num exchange nacional. Né? Senão, ele não vai ter essa figura. Se ele ficar todo mês fazendo pequenos aportes, ele não vai ter essa figura. Né? Então, já fica uma coisa mais simples. Aí ele vai ter o quê? Imposto de renda. Aí, para o pessoal do grupo de vocês, quem não quer declarar imposto de renda, vamos pensar o seguinte, gente. Declarar imposto de renda nem sempre é ruim. Porque se tu está comprando todo mês um pouquinho de Bitcoin, é porque tu acredita no Bitcoin. Eu acredito no Bitcoin a milhão. Certo? Né? Eu acredito no Bitcoin a milhão, né? Eu tô... Né? Se a gente acredita no Bitcoin a milhão, né? Acreditamos no Bitcoin a milhão, em algum momento a gente vai querer realizar esse lucro para comprar alguma coisa, para tirar essa reserva do mundo virtual e trazer para o mundo real, né? E a gente sabe que isso vale dinheiro. O Bitcoin hoje está mais de 370 mil reais, certo? De que forma tu vai poder fazer isso? É tendo declarado, tu vai ter custo de aquisição disso que tu foi comprando ao longo do período, tu vai ter origem para isso que tu foi comprando ao longo do período, né? Não vai ser tudo levado à tributação com custo zero, tu nunca vai ter problema de poder realizar os teus lucros, né? Ao contrário, tu vai estar lá garantido com isso, né? Declarado. Então, assim, para o holder, é ótimo declarar, é ótimo declarar. Né? O holder, ele não tem por que não declarar. Ele não vai precisar levar para o caixão, ele não vai precisar ouvir de mim que para não aparecer ele não pode gastar. Não, ele vai poder gastar, né? Porque ele declarou. Né? Então, além de um hold ser uma estratégia inteligente, ele, de fato, ele é uma estratégia também para a pessoa não cometer nem burradas e criar bola de neve, de imposto, de multa, uma série de coisas. Eu queria te fazer uma pergunta. O que é que acontece se numa exchange estrangeira as pessoas não declararem? O que é que acontece? Quando tu não declara, tu operou acima de 30 mil reais, vou dar um exemplo clássico, que as pessoas se perdem. Tu foi lá e colocou 10 mil reais numa exchange estrangeira, certo? E aí tu colocou 10 mil reais e no fim do mês tu saiu com 20. Aí a pessoa pensa, não, mas isso é abaixo de 30 mil, eu não preciso fazer nada. Abaixo de 30, abaixo de 35, eu não preciso fazer nada. Só que ela passou o mês todo tradeando. Né? Então, ela botou 30 mil reais lá, e aí 10 mil reais, e esses 10 mil reais ela foi fazendo BTC, TH, ETH, Cardano, e aí foi, ela fez um monte de coisa. Então, essa pessoa ela já vai ter imposto, né? Ela já vai ter IN 1888 e ela não sabe. O que vai acontecer? Se ela cair de malha fina, ela vai tributar, pessoa física, em 1,5% de multa todas as transações dela. E quando a gente fala todas as transações, aí nós não estamos falando dos 10 mil que ela colocou. É toda a vez que ela perguntou. Todo trade, né? Exatamente. Então, assim, isso vira uma bola de neve. É uma bola de neve, né? Não recomendo ninguém. Se tu te manifestares antes, né? Fora as questões daí também punitivas, de tu responder processo de sonegação, etc. Na verdade, houve a sonegação de informação, né? E com relação ao imposto, houve a sonegação de imposto. Né?
A IN 888, quando tu entrega ela de forma extratemporânea e essa entrega é espontânea, a multa por atraso cai para R$ 100 por mês de atraso. Então, tem gente que me pergunta, mas vale a pena entregar em atraso? Lógico, vale. Antes de entregar em atraso do que esperar ser cobrado por ela, né? E aí a gente pensa, mas o investidor pequenininho, ele não deve a IN. O investidor pequenininho, ele não é obrigado a IN. Ele não cai nos 30 mil. Né? Então, de certa forma, o investidor pequeno está protegido aí nos limites, né? Sim. Outra questão que eu queria fazer é em relação ao P2P. Há muita gente que compra criptomoedas pelo P2P e acha que há privacidade. Acha que não precisa declarar, acha que é tudo... Ninguém sabe. Na verdade, hoje, né, eu tenho cliente que é P2P, né, e tenho clientes que operam com P2P também e declaram, né. Eu sempre digo assim, o P2P é uma relação de confiança, né. Então, assim, a primeira coisa, quando a pessoa me diz que quer fazer um P2P, a primeira coisa que eu digo é verifica com o teu P2P se ele está declarando, ou se não está declarando. Eu digo, se vão errar, errem juntos. Assim, ou não declara os dois, ou declara os dois. Agora, não me faz coisa de um declarar e o outro não, que vai os dois para a malha fina. Então, assim, isso é uma coisa importante, né? Mas o P2P, ele é obrigado a reportar também, né? Então, muitos P2P aí abriram PJ para fazer isso. Então, eu até vou te dizer, eu desconheço P2P aqui, sério, né, que não tenha se organizado de forma a fazer o reporte. Até pela questão bancária, né, gente? A gente teve aí, tanto as exchanges como os P2Ps aí perseguidos nos bancos, né? A gente teve P2Ps aí maravilhosos de confiança e que tiveram contas bloqueadas em banco, valores bloqueados em banco. Então, assim, existe essa necessidade para eles também do reporte, né? Deles terem a parte burocrática de forma legal, né? Sim. Porque muitas vezes as pessoas pensam que, eu não quero reportar, então eu vou comprar com o P2P porque as exchanges reportam. Mas, na verdade, estão a comprar quase como uma exchange que é numa pessoa, né? Ou então te garante que seja um P2P daqueles bem pequenininho que não declara mesmo, que não aparece mesmo. Aquilo que eu disse, né? Para fazer o errado, tem que saber o certo, né? Até para o errado, tem que saber o certo. Então, assim, se quer fazer um P2P para não aparecer, eu te certifica que não vai aparecer, né? Não me faz coisa de os dois irem para a malha fina, né? Como é que tu vê a evolução, assim, de lá, como tu está há bastante tempo nessa parte de contabilidade, a evolução da parte técnica da Receita, assim, como é que tá a evolução da busca ou das malhas finas, assim, tem aumentado absurdamente, né? Sim, tá, mas assim, até no advento, eu sou muito honesta quando eu falo isso. Quando veio a IN 1888, uma coisa que a gente pensava, óbvio que a Receita fez isso para ter informações, para cruzar informações, buscar dados de quem tem, quem não tem, quem está pagando, quem não está pagando. Lógico que ela fez isso. A intenção do legislador é clara, as operações que ela solicita são muito claras, o que ela está procurando saber, né, que é especificamente quem tem que tributar. Mas a gente achava que muitas coisas seriam cruzadas de forma automática, né? Não aconteceu ainda, ela não é automática. Então, a IN, ela trouxe para a Receita uma forma mais qualitativa do que quantitativa de malha fina. Por exemplo, a IN, se digamos que tu tenha, sei lá, R$1 lá numa exchange nacional e essa exchange informou e tu não informou. Tu vai para a malha? Não, tu não vai para a malha de forma automática, assim, não. Agora, a mesma exchange nacional informou lá que tu movimentou 5 milhões e tu não informou nada, tu vai para a malha. Tu vai ser escolhido para ir para a malha, né? Porque existe uma questão aí qualitativa que é uma informação de qualidade, que tu informou 5 milhões a exchange informou 5 milhões e tu não. Então, essa pessoa, consequentemente, vai acabar caindo na malha fina.
Mas a IN, ela tem se refinado ao longo do período. Eu mesmo fiz um estudo, eu fiz acho que 3 estudos da IN, e ali só naquele estudo também a IN acertou algumas coisas. A própria Receita está empenhada em aprender. A Receita, Banco Central, CNBM, está todo mundo empenhado em aprender, né? A gente não pode pensar que o poder regulatório é burro, não é, né, gente? Não é. Eles estão empenhados em aprender. Eles sabem, eles conhecem os criptoativos, a gente vê no imposto de renda lá, inclusive a gente já tem código no imposto de renda, 81 para Bitcoin, 82 para Altcoin, 89 para tokens, até com exemplos, né? A Receita nos mostrando que ela está estudando isso, né? Ela sabe aonde procurar, o que procurar, né? Então, levado essas coisas todas em conta, a gente tem que pensar que sim, a gente pode ser alvo de malha fina. Quem é que é alvo de malha? O pessoal que movimentou e não declarou, passou por exchange nacional ou até exchange estrangeira e passou por banco e não declarou. A gente tem que pensar que o banco também informa as operações, né? A gente tem aí o sistema do COAF também, que se pega muita coisa. Então, tem uma série de patrimônio. Vamos lá, tu fizeste uma grana legal, fizeste um patrimônio legal em cripto, nunca declarou, e aí tu resolveu vender. Aí tu tem uma variação patrimonial, aí tu vai lá e compra um imóvel de 2 milhões, vou dar um exemplo, né? 2 milhões num imóvel. E aí tem admóvel cartório, né? E tu vai acabar com uma hora ou outra na malha fina por algum motivo. Tu pegou teu dinheiro, quis tirar de cripto e botar na bolsa, tu vai aparecer. Tu passou pelo banco, tu vai aparecer. Tu comprou uma casa, tu vai aparecer. Tu comprou um carro, tu vai aparecer. Assim, não tem muito como fugir. Para quem me pergunta, Ana, como é que eu posso fugir? Não gasto. Guarda, senta em cima, leva pro caixão, bota no colchão. Pega a grana, guarda no colchão e se morrer, te certifica que tá no caixão contigo. Aí tu nunca vai aparecer, não corre. Não, muita gente pergunta isso. Se eu operar só no estrangeiro, eu posso não declarar, eu nunca vou aparecer? Pode, só nunca gasta. Não gasta para nada aqui. Se a intenção é gastar no Brasil, é ter um padrão de vida melhor no Brasil, e isso é uma coisa assim. Quem investe buscando, almejando uma coisa melhor, né? Não é só, óbvio, a gente gosta muito da tecnologia, ok? Mas todo mundo gosta do dinheiro do bolso também, né? Então, todo mundo trata, de fato, criptoativos como uma forma de ganhar dinheiro, como uma reserva de valor. Isso é inegável, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Tu quer gastar aqui, óbvio que tu vai ter que declarar, senão tu não vai gastar. Perfeito. Agora, se tu é só o raiz, aquele que não é só pela tecnologia mesmo, beleza. Guarda, sempre em cima e nunca gasta. Aquela coisa, então, só para deixar claro, o pessoal que até tinha feito perguntas aqui, se eu fizer uma troca entre Bitcoin e Solana, ADA, Ethereum, tanto faz, isso não é considerado como lucro ainda? Não, ele é considerado como uma venda, ele é uma permuta. Como uma transação. Tá. Ele é uma permuta. Quando tu faz uma troca, né, cripto, certo? Essa troca ela é uma permuta. Vamos supor que tu comprou um Bitcoin por 50 mil, certo? Tá. E aí, hoje, tu pegou esse Bitcoin a 370 e trocou tudo por Ethereum. Isso. Certo? Tá. 370 menos os teus 50 iniciais, tu teve aí 330 de lucro. Então, mesmo sendo em reais ou stablecoins, ele é uma realização. Ele é uma realização. E isso é outra coisa que as pessoas têm dúvidas. Mas eu dolarizei, eu passei para o stablecoin, não é realização, operação neutra. Isso aí não existe. Não existe operação neutra. O fato gerador do imposto, ele é o quê? É alienação. E alienação, a gente tem na lei muito claro o que é alienação. Permuta, venda da ação, entende? Então, não tem como fugir disso. Quem acha assim, não, na permuta não tributa. Já se prepara para defender isso em juízo. Não, a gente não tem nada nesse sentido favorável. Sim. Assim como os 30 mil, vendo 10 mil em Bitcoin para Ethereum. E depois aí para ele não. Aí para ele não. Aqui, a gente tem que contar assim, ó,
Para a iene, a permuta ela é uma transação. Ela tem um valor de transação. Tu não vai somar ela duas vezes. Ela tem um valor de transação, até porque tu informa ela numa vez, a moeda que tu deu pela moeda que tu tinha. A moeda que tu deu pela moeda que tu comprou. Né? Então, lá na iene, ela soma uma vez essa transação. Ela soma como permuta, ela tem um campo específico lá para permuta, que é a Receita querendo saber o que tu permutou. Entendeu? E aí que eu digo que é a intenção do legislador. Agora, lá para a tua apuração de lucros, aí sim, na tua apuração de lucros, quando tu tem um par de troca, tu tem a venda de uma moeda, né, com a consequente compra de outra. Qual é a moeda que vai pagar imposto? A que está vendendo. Né? A outra, na verdade, está entrando no teu estoque pelo mesmo valor que tu está vendendo ao anterior. Perfeito. Deu para entender? Acho que agora ficou mais claro ainda. Sim. Porque a ideia, a impressão que se tem, e algumas pessoas até perguntaram isso, era de que, não, então, realizar lucro é quando transforma em reais. Não, é quando permuta também. Então, não, claro. as pessoas têm a ideia errada, e isso é uma coisa assim que eu digo, eu já falei, eu falo, desenho, eu pinto, escrevo, grito, canto. Mandar o dinheiro da exchange para o banco não é fato gerador de imposto. Tá. Na verdade, é a operação, a alienação. No momento que tu vendeu lá naquela exchange, que tu permutou lá na exchange, houve o fato gerador, aquele momento é o momento de tributação. Depois tu mandar para o banco ou não, é o de menos. Sim. Perfeito. Perfeito. Pode falar. Eu queria fazer aqui uma pergunta direta, eu vou ler para falar direitinho. Se é necessário pagar tributo ao governo brasileiro para utilizar Bitcoin da pessoa física, declarando IRPF, para subscrever capital social de uma empresa offshore em um país que não tributa Bitcoin? Na verdade, tem que pensar assim, quando tu vai integralizar a capital, tu está realizando o cripto, como se fosse para qualquer outra coisa. Digamos assim, eu pego um Bitcoin e vou integralizar a capital, certo? Eu estou baixando esse Bitcoin a preço de cotação de hoje, né? Vamos lá, e entrando com isso numa empresa, certo? Isso é uma realização, tem incidência de lucro, que seria a mesma coisa do que eu estar baixando ele para comprar uma casa, um carro. A diferença é que eu estou fazendo cotas de uma sociedade, né? De uma empresa, integralizando capital numa empresa. Mas a baixa existe. É que nem quando eu digo assim, a pessoa tem uma saída, né, para outro CPF e acha que não realizou. Não, mas eu mandei em Bitcoin, não passou em real, não passou eu mandei para minha mãe e isso não passou por real. Né? Então, não houve imposto. Não houve imposto, são dois CPFs. Se tu mandou para alguém, a Kátia me manda Bitcoin. Né? Tu me mandou por alguma coisa. Uhum. Esse é alguma coisa, independente disso ter sido em cripto, em Bitcoin, e não ter passado em dinheiro, isso vai ser tributado. Sim, mas aqui eu acho que a questão... O capital tu mandou... era ser uma empresa offshore num país que não tributa... É que aí depende, na verdade tu está realizando aqui, entendeu? Tu está realizando ele aqui. Se tu é residente aqui e tu está realizando esse Bitcoin para alguma coisa, tu vai tributar essa realização, independente do que para que ela seja. Entendi. Então, poderia ser para qualquer coisa que tu estaria realizando da mesma forma. A única coisa que muda aí, mas aí seria um complicador aqui, é a questão do limite de isenção ou não. Quando o sócio integraliza capital, tem aí a questão se tem a isenção dos 35 ou não. Em tese, não tem. Perfeito. Deixa eu, antes de entrar na outra pergunta lá, aliás, vou direto nessa aqui, que é a pergunta da Adolfo. O argumento que se brinca muito nas redes é que perdi a minha hard wallet pescando num passeio de barco, essas velhas conversas. Ok, se você perder um capital e você nunca mais utilizar ele, é isso que eu entendi. Você não pode, simplesmente, a pessoa não pode criar dinheiro do nada depois.
meio que por aí, né? Existe, eu até já vi gente efetivamente perdendo, tá? Eu tive um cliente que perdeu, né? E inclusive deu queixa na polícia, fez um BO. Eu até oriento que se vai, se efetivamente perdeu e foi um valor considerável, que faça isso, até para tu ter alguma coisa para dizer que realmente perdeu. Mesmo Agora, em a gente mesmo tem em que golpes, pirâmides, etc., também fazer BOs e tudo mais? Eu acho que, assim, por exemplo, empresas que fecharam, normalmente, eu digo, Isso. pessoal, guarda print, normalmente tem notícia disso, né? Guarda print para poder, pelo menos, baixar preço de custo para não gerar imposto, entendeu? Tá. Porque aí, digamos lá, eu perdi uma hard wallet, sei lá, com um Bitcoin. Né? Esse um Bitcoin vai sumir do meu patrimônio, mas eu não vendi ele, eu não realizei ele, né? Então, para eu baixar isso a preço de custo e não gerar imposto, é importante que eu tenha aí pelo menos um boletim de ocorrência. Agora, uma coisa que eu sempre fiz, é como tu disse, não me vai dar perda no Bitcoin hoje e amanhã me aparecer com um carro de 350 mil, né? Outra coisa, se vai perder uma vez, te certifica que tu não vai ficar perdendo uma vez por mês, né? Excelente. Não, porque todo mundo me pergunta, né? Então, assim, te certifica que não vai ficar perdendo sempre, né? Porque se ficar perdendo sempre, vai dar ruim, vai dar ruim. Eu escutei uma frase dizendo assim, eu nunca vi como é que pode ser tanto de milionário ser tão burro de perder tanto dinheiro, né? Como é que o cara sei lá, o cara perde 200 mil reais tão fácil assim? Falando agora, assim, da quantidade de notícias que a gente tem, como é que essas pessoas burras ganham tanto dinheiro para perder? Então, assim, tem coisas que não colam, né? Tem coisas que não colam. Dá para entender. Imagina tu dizer, perdi 2, 3, 4. Gente, é que nem seguro. Tu tem carro roubado uma vez, o seguro vai lá e te paga. Na segunda vez, ele já o investigador olhar na terceira. Eu tive 3 vezes carro roubado, tá? Na terceira vez, eles só faltaram dizer para mim que eu estava aplicando golpe. Na terceira vez, eles conversaram até com os vizinhos para saber se era verdade. Tem certeza? Porque assim, né? Pô, roubaram 3 vezes a guria, alguma coisa está errada. Não, da minha cidade está violenta, né? Não era golpe. Mas tem gente que faz isso, a gente sabe que tem gente que faz isso, né? Some com o carro para ganhar seguro. Então, o seguro vai lá e vê. A mesma coisa do Bitcoin. Tu vai ficar sumindo com o Bitcoin todo mês. A Receita uma hora vai te chamar de povo. Ô, magrão, aí. Né? Tanto tu perde, tanto tu perde. Vou contratar um cara só para te cuidar de você aqui. Uma outra coisa que gosto de me perguntar nas lives é: apareceu um Bitcoin na minha carteira. Tá. Apareceu um Bitcoin na minha carteira. Né? Ganhei na loteria. Quantas vezes tu quer ganhar na loteria, né? Exatamente. Eu digo, olha, né, Vivente, apareceu uma vez, assim, você ganhou o quê? A primeira coisa que eu digo sempre é: peraí que eu vou te dar o número da minha. Vai que apareça na minha também, né? Vou dar o número da minha carteira. Agora, também não me vai ficar todo mês, religiosamente, aparecendo um Bitcoin na tua idade, porque aí é a mensalidade, né, gente? Todo mês tu vai aparecer um Bitcoin que tu não sabe de onde, que entrou por erro na tua carteira, tem que ter alguma coisa até errada aí também. Alguém está enviando Bitcoin e enganou no endereço e está enviando todo mês para mim. Todo dia 20 eu recebo um Bitcoin lá que é por erro. Não sei de onde veio. Da onde veio? Cadê a origem disso, né? A Receita Federal vai pensar que tu está fazendo uma atividade ilícita, óbvio, né? Não. Mas se quiser uma carteira, eu dou. Pode me mandar. Uma vez por mim, tá tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sou profissional liberal e eu tenho uma plaquinha dessa aqui no meu consultório. Aceitamos Bitcoin. Eu aceito como pagamento. Eu quero saber se eu estou fazendo certo. Ao receber como pagamento, alguém resolveu pagar um tratamento em Bitcoin. Eu coloco no livro caixa dizendo: recebi em Bitcoin o equivalente a tantos reais pelo tratamento tal. Tá certo isso? Tem que ser diferente? Não, tá certo. Tu recebeu, na verdade, tu tá recebendo o valor de hoje, o valor que tá entrando, certo?
Está recebendo. Em carteira, ou em exchange, tu está recebendo, ok? Beleza. Sobre isso, tu vai dar o teu recibo, nota fiscal, Normal. enfim, normal, né, sobre esse valor. Aí tu segurou isso. Isso. Certo? Tá. E sobre essa nota fiscal, tu vai tributar normalmente no teu faturamento. Aí tu segurou esse Bitcoin. Aí tu, daqui a um mês, tu resolve vender ele. Aí o valor que ele variou do momento que tu ofereceu isso à tributação ali na empresa, até lá, ou com o profissional liberal, né? Até o momento de venda, tem aí uma nova variação, né? Isso. Por Tranquilo. exemplo, qual é a atividade? Faz isso na pessoa física. Pessoa física, sou dentista. Tá, então não tem PJ, tu faz na pessoa física. Então, na verdade, ele vai a carnê-leão. Sim, Tá? sim. Porque é renda, vai a carnê-leão. Certo. E aí, esse valor pelo qual ele foi a carnê-leão vai ser também o preço dele lá no teu estoque. Certo. Ele evoluiu, mudou o valor. No momento que tu vender, o imposto vai ser sobre o quê? Sobre o valor de venda menos esse valor que ele estava lá no teu estoque. E se for o contrário? Se a cotação cair e eu precisar vender? Tem um prejuízo, absorve o prejuízo, a Receita não vai dividir contigo. Tchau para ti. Tchau para ti. E esse prejuízo não é compensável com nada. Então, é tipo assim, se tu ganhar, tu me dá, mas se tu perder, te vira. Isso é verdade. Essa aí não tem como defender a Receita, isso aí é verdade. Se tu ganhar, sorte nossa, se tu perder, azar o teu. Né? Exato. Pode falar, Cátia. Há aqui mais uma pergunta do pessoal lá do grupo, que diz assim, na declaração de imposto de renda da pessoa física, se eu comprar e vender várias vezes durante o ano, é obrigatório declarar o custo do Bitcoin em 31 de dezembro pela média ponderada, ou posso declarar pelo princípio que primeiro que entra é o primeiro que sai? Primeiro que entra, primeiro que sai. Ó, na verdade, assim, pergunta inteligente essa. A Receita Federal, ela não te diz, não é que nem bolsa, a bolsa é média ponderada. Em cripto, a Receita Federal, ela não te diz qual é a metodologia que tu deve usar obrigatoriamente, assim como ela não te diz que uma fonte de cotação oficial, ela te diz que tem que ser coerente, certo? Então, assim, métodos de custo coerentes, vamos tratar especificamente daí do Bitcoin, tá? Porque existe uma discussão aí. A média ponderada é um sistema válido completamente, inclusive ele é utilizado em bolsa de valores, é utilizado para basicamente tudo. Primeiro que entra, primeiro que sai. Normalmente, o primeiro que entra, primeiro que sai, ele costuma ser uma metodologia mais cara se tu pegar um crescente, né? Então, tem que analisar, porque pode, tu não fazendo a média, né, tu está te prejudicando ao pagar imposto e não melhorando, certo? Dependendo da evolução do preço do Bitcoin. O último que entra, primeiro que sai, seria o EPS, tá? O EPS, no caso do Bitcoin, o EPS, ele é um método que legalmente hoje, contabilmente, ele não é aceito para várias coisas, porque ele tende a cair o imposto. Por exemplo, se tu é trader, qual é o Bitcoin que tu vai utilizar de custo no trade? Tu vai utilizar de tarde aquele que tu comprou de manhã, não aquele que tu tinha guardado, certo? Então, tu vai pagar menos imposto. Então, só que a gente sabe que Bitcoin, nenhum Bitcoin... né? Ele é fungível, é tudo a mesma coisa. É uma questão de... Não, nenhum bloco minerado é igual ao outro. Então, assim, tu pode ter essa separação no Bitcoin, né? Não tem nada que diga que não. Então, assim, de fato, tu pode fazer isso no Bitcoin. Como nenhum é igual ao outro, pode dizer esse Bitcoin que eu vendi é esse aqui, ou aquele lá, aquele aqui. Tu pode ver, pode separar como tu bem entender. Agora, uma coisa que eu digo sempre assim, ó, tem que ter critério. O que é critério? Se tu usa a média ponderada, usa a média ponderada o ano inteiro. Se tu usou o PEPS do início, usa o ano inteiro. Tu não vai usar a todo mês o que te favorece, entendeu? Porque se tu usar sempre o mesmo método,
Na verdade, tu está só antecipando um imposto que em algum Fazendo a média. momento tu vai pagar ele integral, entendeu? Que é quando tu realiza, certo? Então, assim, essa antecipação de imposto, ela tem que ser coerente. Ou Entendi. usa o primeiro que entra, primeiro que sai o ano inteiro, usa a média o ano inteiro, usa o EPS, o último que entra, primeiro que sai o ano inteiro. Entendi. E aí, no fim das contas, vai dar tudo no mesmo. Eu só queria trazer um pouco da IN 1888 também. Ela foi considerado, antes dela ser aprovada, foi considerado de colocar número de carteira também, né? E então, assim, Até tem campo para graças a número de Deus não, né? carteira, mas não vai número de carteira, né? Não é campo obrigatório. Tá. Não é obrigatório, mas assim, tava rolando como uma possibilidade antes, daí foi Foi corrigido isso no IN posterior. Ela não é obrigatória a carteira. perfeito. Uma pequena questão muito simples. Perguntam, para pagar imposto, é DARF ou é outra tarifa? É DARF. É DARF. A DARF é o documento de arrecadação da Receita Federal. Ok, era só esta pequena. Estava aqui a ver se existem mais questões. Roberto, não sei se tens questões. Eu acho que a gente poderia mostrar no projeto para ela conhecer. Poderia? Claro, com certeza. Compartilha a tela para mim, então, que eu estou curioso para ver o que a Ana acha da ideia. Mas tu não tens aí a tela? Tenho. Não, se quisesse, poderia fazer ali, mas eu já faço já. Ok. Vou compartilhar aqui a tela. Ana, o projeto tem um site, tá? E o site já deu uma melhorada agora desses tempos para cá. E para quem quiser, para o pessoal que for assistir esse vídeo através de você, o site é exatamente holdbtc100.com.br ou .com, tá? Se tu quiseres ali, depois dá para tu ver como é que ele aparece. A ideia geral é mostrar o projeto como ele está desde o início dele, que foi em outubro de 2019, mas o site, a gente está programando ele para ele ser um portal um pouco mais amplo, e o que eu vou te mostrar agora vai mudar para ser online, mas nesse momento o projeto está ainda, nesse momento hoje, né, mas a gente está prestes a fazer isso acontecer, ele não vai mais ser essa planilha como se fosse, é uma planilha do Google Planilhas. Então deixa eu te mostrar como é que é o original. O projeto original, ele é mais ou menos isso daqui. Eu não sei se dá para te ver, esse que eu dou um zoom aqui. Tô vendo, sim. Tá. Esse aqui, nessa linha aqui, foi a primeira vez que eu fiz um aporte de R$100. O projeto iniciou nesse aporte aqui, foi dia 10 de outubro de 2019, e um aporte de R$100 e a cotação que foi paga. Então, essas três colunas que estão em cinza, mais escuro, são as colunas que eu preencho, o restante da planilha é automático, tá? Então, a ideia aqui é entender que com essa cotação de R$35 mil na época, o aporte de R$100 me comprava 0,00284 e etc. Esses mesmos R$100 em hold, parados, guardados, na cotação atual de hoje, a cotação está aqui, 368, tá? 368 mil. Ele valeria hoje, se eu fosse transformar em reais, R$1.045. Então, isso é atualizado automaticamente, tá? E assim por diante, todo mês, todo dia 10, R$100. Então, basicamente, a ideia... Deixa eu tentar minimizar aqui, Kátia, para mostrar. Quanto é que tem hoje um que começou lá no início? Oi? Quanto tem um que começou lá no início de total hoje? Início de quando? Um que tenha começado desde o início do projeto tem quanto hoje? Ah, tá aqui, ó. O projeto iniciou comigo, agora como eu te falei, ele ampliou, a Kátia, o Nicolas e o Felipe estão no projeto, mas essa parte inicial eu fiz porque eu estava apanhando muito do mercado, fiz muita bobagem, fiz cair em tudo que é tipo de golpe, tentei fazer trade que deu errado, e eu resolvi botar todo mês numa data tal e esquecer e ver o que ia dar. Então, esse foi o primeiro aporte do projeto, dia 10 de outubro de 2019. Tá? Então... O aporte total, 2.600. O aporte total está aqui, 2.600, 26 meses. Tá. A média de preço das cotações, né, estava em 68 mil, e hoje os 2.600 valem 13.921.
Que bacana. Esse é só no hold, simplesmente isso. Teve uma valorização nesses 26 aportes de 435%, só isso na média toda do projeto, né? Então, eu vou descendo um pouquinho aqui, cada mês até o mês atual. Tá? Até a de hoje, ó. Nem sei quanto é que tá. Ó, já estou perdendo aqui, ó. O 100 pila de hoje... o 100 pila de hoje da compra vale 98 agora. Eu comprei praticamente na alta histórica ali, né? Mas então é basicamente isso, tá? A ideia é... Não tem problema. Com certeza. Recupera, não tem problema. Eu sempre digo, não tem preço ruim para comprar Bitcoin. Não tem preço ruim. Tá. A ideia é passar essa mentalidade para as pessoas, porque, por exemplo, quem iniciou no começo do ano, por exemplo, aqui em janeiro, ele passou por alguns meses em vermelho, até o Bitcoin voltar, porque aqui ó, pagou 341, e olha os próximos aportes aqui, 304, 189, 177, então estava tudo vermelho. Os 100 pilas estavam todos vermelhos. E aí, assim mesmo, a hold é assim. O projeto é para mostrar que, mesmo que tu fique vermelho por um período de tempo, a longo prazo, a ideia é que isso se dilua. Então, não importa também tanto o dia. Na realidade, a gente estabelece um dia para manter o hábito de, naquele dia, você fazer o teu aporte, não esquecer mensalmente de fazer. Né? O valor de R$100 ou a data do dia 10 fica a critério da pessoa, como a Kátia falou, fica dentro da realidade de cada um. O objetivo é educacional aqui, mostrar como que ele se comporta se você tiver se você botar a tua cabeça num projeto, eu vou colocar tantos reais por mês e vou ver como é que ele evolui ao longo do tempo, a planilha vai ajudar nesse sentido. Essa que é a ideia. Né? Então, muito bacana. Tu que pensou nisso, velho? Eu na realidade, foi exatamente o raciocínio foi esse. Eu conheci Bitcoin em 2017. E em 2019, eu parei para fazer um cálculo e falei, se eu não tivesse feito nada do que eu fiz, só tivesse comprado, quanto que eu teria hoje? Eu teria o dobro. Eu falo isso todos os dias. Normalmente, quando eu tenho atendimento, eu sempre falo isso para alguém, mas não adianta. A pessoa tem que perder primeiro para ver. Tu sabe aquele gráfico que começa o pessoal bem novato, aí ele sobe para aquele pessoal que acha que sabe tudo de Bitcoin, e depois vem o pessoal mais cascudo, que já passou pelos ciclos do mercado. O projeto Hold, ele pega muita gente que está começando, e isso é uma grande felicidade nossa, assim, que a gente pega muita gente começando, e a gente pega muita gente experiente que apanhou do mercado também. Falou, cara, perdeu dinheiro com trade, perdeu um monte de coisa, agora eu vou fazer hold, porque ele já entendeu na pele. O pessoal que está no meio do caminho, naquela euforia de assistir vídeo de trade, e segue um monte de canais, e faz compra, e segue sinais, e etc., muita gente perde dinheiro no meio do caminho e está nessa curva de aprendizado, vai voltar para o hold depois. Eu costumo dizer assim, para ficar isso registrado no canal, os meus maiores milionários, tá, de Bitcoin são holders, não são traders. Eu tenho alguns traders milionários que fazem aí comigo, mas assim, no trade a gente tem que ser muito honesto, assim, é 1 em 1 milhão, que é muito bom. Né? De fato, tem pessoas que olham, enxergam e a coisa funciona. Mas é 1 em 1 milhão, assim. Não são o hold é menos emocionante, né? Porque a ideia é que a pessoa não fique olhando cotação todo dia, que ela siga a vida, vai ganhar dinheiro, trabalho, e vai guardando, é uma poupança. Eu vou voltar para o site aqui, Kátia, se eu quiser comentar alguma coisa, mas a ideia está aqui, ó. Aqui, na pessoa, quando ela clica aqui, ela vai ter o acesso à mesma tabela em branco. Opa, desculpa, fiz errado. Aqui é um tutorial, tá? Mas aqui é um tutorial. Começa por aqui para explicar o que é o projeto, como é que ele funciona. Sim. Cada um compra o seu Bitcoin, guarda na sua carteira. A gente não pega Bitcoin de ninguém deposita para ninguém, tá? É só uma forma de se organizar. Mas, ó, minha planilha, a ideia é essa aqui, ó. A pessoa tem a mesma planilha em branco para ela ir preenchendo aqui, né? Essas linhas aqui, ó. Comprei na data tal, o aporte que eu fiz foi lá R$500 e a cotação que eu paguei foi tanto. À medida que ela for preenchendo, todos os outros dados vão se atualizando aqui, tá?
A gente tem essa planilha em dólar, aqui na mesma planilha, né? Tem em euro, e a pedidos do Augusto, do Caio, tem em Ethereum também. Então, já está pronto aqui, né? São as moedas que estão na planilha, no projeto. Eu acho que podias mostrar essa seguinte, que era se eu tivesse começado É antes. isso. Eu acho que essa aqui tu vai gostar. A ideia também veio através de um bate-papo com um grupo de amigos. A gente falou, tu começou dia 10 de outubro de 2019. Como é que teria sido se tivesse começado mais cedo? Eu falei, então daí eu fiz a mesma planilha, aquela retroativa, desde 2013, quando abriu a primeira corretora de Bitcoin no Brasil, até o início do projeto. Então, essa aqui é uma planilha mais também informativa, tá? Foram 75 meses. R$7.500 de aporte. Tá aqui, ó, os primeiros R$100 em julho de 2013, hoje valeriam R$175 mil. 100 pila por mês. Olha o valor total aqui, Ana. 1.776 mil hoje. Esses mesmos R$7.500. E salientar que esta planilha termina em 2019. Porque Exato. se tivesse Exatamente. atualizado até o dia de hoje, muito mais, não é? Exatamente. Então, essa aqui não inclui o projeto Hold que começou em 2019. É só até o mês anterior. Mas isso vai ser atualizado no canal também, né? No portal, lá no site. Quando tiver implementado com o portal, esta planilha do arrependimento vai desde 2013 até hoje. Até o dia atual, não é? Até o dia atual. Muito bacana, muito bacana. Eu adorei. É massa, né? Isso aqui. E aqui tem uma planilha também, o raciocínio é o mesmo, mas é uma planilha para quem quiser fazer a mesma coisa como mesada para uma criança, por exemplo. Tá? Eu pensei nisso, eu pensei em já baixar a planilha e dar para o filho. Já tem uma aqui mais clean, tá? A ideia dessa daqui é que ela esteja menos poluída e que ela tenha uma linguagem mais tranquila também, para as pessoas que não querem, o que é aporte, o que é porcentagem, etc. É um troço mais simples, tá? É o dia, a mesada de tanto e quanto que estava o Bitcoin, que é a cotação da data da compra, né? É a mesma coisa, mas aqui já quanto tem hoje e tal, e aqui faz um comparativo da poupança. Quanto que a pessoa teria na poupança fazendo um comparativo. Ela está em branco, mas eu te garanto que ela dá uma diferença bem legal. Uma diferença bem legal. À medida que o tempo vai passando, obviamente, e os aportes vão acontecendo ao longo do tempo, né? Mas é uma mais simplificada para ficar mais fácil, basicamente é isso, né? Seja para crianças, seja para pessoas que não têm tanto vocabulário, né? Quando estão a começar. Há muitos adultos que nós sabemos que também usam esta por ser mais fácil, não ter... aqui a gente fala cotação, valorização, preço médio, aportes e tal. Então ali fica um pouco mais simplificado. A linguagem é mais fácil e ela é mais clean também, não tem tanta coisa ali em volta dela, né? Aqui a gente tem uma coisa para aprofundamento, então a parte educacional está aqui, tá? Eu e a Kátia temos um projeto educacional que vai ser inserido aqui, com a intenção exatamente de ensinar do básico para as pessoas, focado, dentre outras coisas, do básico, obviamente, mas focando nessa parte da pessoa guardar o patrimônio a longo prazo e não tentar fugir da parte do trade, né? De não gastar isso porque é moda e o pessoal está perdendo muita grana nisso. Como é Lightning Network, que a gente realmente acredita que o futuro é por aqui, né? Mas tem uma lista de vídeos, de filmes, de livros, que tem ainda muita coisa também temos que fazer uma limpeza, né? Para ver se... Fazer uma limpeza, mas ela vai ter bastante coisa legal aqui. Então, filmes Nós estamos da Netflix, em construção do novo projeto, né? Estamos aqui em construção ainda. Perfeito. Que mais, Kátia, aqui que nós temos de legal? Sensacional. Eu vou falar no próximo vídeo que eu gravar, vou falar pro pessoal. Marca a gente aí que a gente repassa para frente. Vou botar no YouTube, vou botar no Insta, achei sensacional. A gente tem uma série de ideias aí que a gente está colocando em prática. A ideia é fugir do óbvio do que está acontecendo no mercado, tirar um pouco daquela mentalidade da emoção de achar que vão ficar milionário da noite para o dia, ajudar nesse sentido. A gente vai ter toda a parte de ensinar segurança, como comprar, como utilizar, aonde utilizar, locais que você pode gastar teu Bitcoin ao invés de vender e transformar em reais e depois fazer isso, lugares que façam isso aqui, ó. Aceitamos Bitcoin e tal, né?
E aqui a gente está tendo também, além das redes sociais, a gente tem também uma ideia de apoiar entidades que possam, entidades beneficentes que possam receber em Bitcoin. Então, a parte educacional também está nisso. A gente ajudar. Ano passado, a gente fez uma campanha que as doações, a APAI, daqui da minha cidade, São Bento do Sul, recebia, a gente abriu uma carteira e eles recebiam doações em Bitcoin aqui diretamente na carteira da APAI. Uma carteira multisig que a gente ensinou eles a fazerem. Então, assim, é uma forma, na nossa forma de pensar, é uma forma até de proteger o Bitcoin. Botar na mão de pessoas que sejam bem intencionadas, de entidades que sejam bem intencionadas. E a gente já não está mais tão assim, mas tirar aquele estigma de que é uma moeda para aplicar golpes ou moedas que sejam utilizadas em coisas escusas, nada acho que mais legal do que você botar entidades beneficentes para receber e usar Bitcoin. Essa é uma das ideias. Sem dúvida. Muito legal. Muito eu legal. Quero aproveitar, Roberto, também para compartilhar aqui o site da Ana Paula, para as pessoas também verem o trabalho dela, não é? E onde podem ir buscar mais informações. E o caminho para chegar no e-book também, se tu puderes. Lá no links úteis, aí tem também. Lá nos links úteis tem uma planilha para uso gratuito, que é para o pequeno investidor também. Olha que demais. Que demais. A gente procura sempre justamente incentivar quem está começando, né? Isso é uma ideia nossa. A planilha, por exemplo, foi feita, não foi programada por mim, né? Eu nem programo coisa nenhuma, né? A planilha foi feita por mim, pelo Pablo, que é o nosso desenvolvedor aqui, e por mais um rapaz do mercado aí também. O nome dele é Matheus, ele é engenheiro, e ele é muito bom de planilha, né? Foi uma doação nossa para as pessoas. Que legal. Que legal, que legal. O e-book é gratuito, o e-book é feito por mim e em parceria com o portal do Bitcoin. Poxa, que legal. O e-book também saiu gratuito, eu não ganho nada pelo e-book, o portal da edição dele, né? E também para dar um apoio para as pessoas aí que estavam perdidas, né? Na época, o e-book já está na segunda edição dele, né? Eu vou atualizando ele todos os anos. Ana, cadê a régua dourada? A régua não está aí, né? Não está aí eu digo a régua, tá aí, a régua é meu impostômetro. Mas eu acho muito bacana, eu estou encantada. Tem muita gente que vem para mim, assim, poxa, consegue, às vezes, em 2, 3 meses, perder, ficar devendo imposto, multa. Aquela pessoa que entra com aquele afã, o dedo nervoso. A pessoa nunca viu cripto na vida e já entra tradeando para tudo que é lá, compra moeda. Cara, tem gente que já entra comprando 50 moedas. Né? Então, eu acho que essa é a história de todos nós. Tem muita gente, sim, né? E aí, óbvio que essas pessoas, a tendência é que acabe perdendo. Aí uma coisa que eu explico também, assim, em cripto, acaba acontecendo que se tu tradear na subida, tu vai gerar imposto sobre um resultado positivo, e daqui a pouco, se teve uma queda no mercado, tu seguir tradeando, tu vai perder, né? E ao mesmo tempo tu vai ter imposto a pagar. Isso perfeito. É uma coisa que a gente vê no dia a dia, né? Então, às vezes, tu saiu no prejuízo e está devendo imposto ainda, entende? Então, é bem delicado isso. E tu tendo o pessoal que está iniciando, o mercado, os canais do YouTube em geral e os portais de notícias de mídia tradicional, ou seja, eles levam as pessoas a fazer isso, a fazer trade e a comprar criptomoedas assim, prometendo, com promessas maravilhosas. Então, a questão que eu vejo hoje, e essa é a nossa briga, né, Kátia, da gente fazer com que as pessoas, pelo menos, se tu quer fazer trade, faça trade sem problema nenhum, mas pega 90% do teu capital e faça hold dele. Depois você faz trade, sabe? Pega um pedacinho e faz trade. Primeiro aprende. É que nem eu fico apavorada.
Eu fico apavorada, a pessoa entrou faz um mês, está fazendo futuros, né? É verdade. Tu imaginar o seguinte, tu pega um cara e bota Tem uma gravação aqui. Eu sou sinistra também. Eu tenho uma gravação aqui de um rapaz que disse, doutora, eu derreti 6 bitcoins. Mas eu tô rindo porque é uma pessoa com condições para isso, tá? Não é... Se é um pedaço pequeno do patrimônio do cara... Doutora, eu derreti 6 bitcoins, eu vou ter que mandar começar tudo de novo. Mas tu pensa o seguinte, o pessoal acha que trade é assistir um videozinho e fazer trade, é tu sentar numa cabine de um Boeing, com aquele monte de coisa, e dizer, agora tu pilota. Não, sem dúvida. Assim, eu não sou contra o trade, mas assim, não, quem também tem que fazer trade é quem está estudando, quem tem fundamento, quando tu procura fundamento nas moedas, nos projetos, tu sabe quem realmente está acompanhando o mercado, tem tempo para acompanhar o mercado, para fazer análise, sabe? Tem que ter um outro tipo de vivência. Agora, entrar de supetão, assim, não é assim. Tu não entra e sai tradeando e ganhando dinheiro. Trader é uma profissão. Se um médico precisa de estar, ou um engenheiro, ou outra profissão qualquer, precisa de estar aí 3, 4, 5, 6, 10 anos até saber a profissão, trader é a mesma coisa. Exatamente. Não é de um dia para o outro, não é com um curso rápido de trader, é aprender e muito tempo de tela. Muito tempo de tela. Quando alguém me diz, alguém que está começando, me diz, estou fazendo futuros. Tá alavancado. Já estou alavancado. Mas a questão é, o quanto do teu patrimônio tu está fazendo isso? Eu digo assim, pode brincar com 100 dólares, ok. Agora, não me sai brincando com tudo, né? Outra coisa que eu digo, o Edilson fala, eu acho um saco, e é verdade. Mas qual é o dinheiro que pega para brincar? É o dinheiro da cachaça, não é o do leite, né? O dinheiro do leite tu guarda, né? Tu vai brincar com o dinheiro da cachaça, né? Tu não vai brincar com o dinheiro que pagar a conta. Pô, aí tá dando tiro no pé, né? Não, mas é isso. A ideia é essa. A gente tem um foco bem pela própria história nossa, né? Da Kátia lá em Portugal e a minha aqui no Brasil, e de tantas pessoas que a gente conhece. A história é assim: a gente entende que a educação é primordial e a gente tem que falar a língua das pessoas para elas entenderem. A ideia do projeto era facilitar e sabe, deixar o mais simples possível, tanto que a própria planilha. Eu não sou das exatas. Para mim, eu estava com a ideia na cabeça, mas alguns amigos me ajudaram a fazer as fórmulas ali, porque eu falava, eu quero isso aqui, eu tentei fazer sozinho, mas às vezes dava erro, alguém tinha que me ajudar a fazer isso. A ideia era que fosse muito simples para mim, que eu precisava disso, para eu me organizar. E por mais que a gente tenha, assim, as pessoas querem, às vezes, inserir um monte de informações, elas têm a liberdade de fazerem isso sozinhas, mas a ideia da planilha é ser simples. A ideia do projeto é ser simples e ser educacional. Ela tem um valor educacional para nós assim muito maior do que simplesmente um organizador de aportes, né? Ele tem você enxergar na prática como é que funcionam os aportes a longo prazo e a valorização, né? Sem essa perda que acontece, comprar e guardar e esperar. É assim que se criar casca, né? Fazer as pessoas criando casca. Lá no YouTube eu recebo muita, porque quem entra no saque lá para me fazer pergunta, o pessoal já está no mercado, tal. E às vezes lá no saque, lá no YouTube, eles me deixam assim, mensagens lindas, dizem, ai, Ana, ainda bem que tem tu no mercado, que tu pensa na gente, que tu fala com a gente, que pega quem está começando. Ai, Ana, ainda bem que tu atende o pequeno. Eu digo assim, ó, as redes sociais é o meu 0800. É justamente para educar e para ensinar. Quem tem dinheiro me paga para fazer. As redes sociais, ela é para a gente dar informação, a gente dá conteúdo nas redes sociais. Sem dúvida. Né? Então, na verdade, é educação, a pessoa tem que ter essa educação. Eu gosto de dizer que eu trabalho com inclusão financeira.
Eu gosto de pensar assim, né? É inclusão financeira, não é... Tem gente que diz, ai, que vergonha, ganhar dinheiro calculando imposto. Não, tem vergonha nenhuma nisso. Tem vergonha nenhuma nisso. Meu trabalho é completamente legal. Não, e muita gente quer saber, muita gente tem dúvidas. Lógico, coisa que toda a gente tem que fazer. Eu recebo cartas de amor dos meus seguidores. Ana, querida, obrigada. Ainda bem que responde. E se não tivesse um 0800 para eles, fazer o quê? Se alguém não respondesse direto para eles, eu fazer o quê? Então, alguém tem que responder, né? E aí a gente vê muita gente começando, muita gente... Aí eu vou mostrar o projeto lá. E acho que tem que levar o projeto para o Facebook. Eu vejo muito lá no Facebook, gente começando, querendo saber o que fazer. Não tem lá no Facebook, a gente não tem nenhum grupo, um canal, nada que acolha essa pessoa que está começando, quem quer aprender. Eu acho que Deixa eu te dar a minha experiência do Facebook, mas a gente sim, eu acho que isso pode estar nas nossas prioridades ali, né, Kátia? Mas assim, a minha experiência em grupos do Facebook, que são os primeiros que aparecem quando a pessoa pesquisa, eu sim, quando eu iniciei a planilha, eu coloquei lá, falei, olha só, Projeto Hold, como é que está acontecendo? Cara, todo mundo de lá me crucificou, achando que eu estava aplicando algum golpe. E eles não querem saber, assim, eles já te queimam de cara. Todo mundo. Aí tu imagina o cara que entra lá e diz, uma vez eu printei, que o cara diz assim, eu tenho R$100, o que eu compro? Mas olha, umas 200 mensagens xingando o cara. Tu não sabe. Então, assim, a dificuldade é trazer o pessoal que está aprendendo, está começando, para ter um caminho decente, né? Ter um caminho decente. Tem que fazer um grupo lá para iniciante, tipo, explicar ali para iniciante, tal, para a pessoa saber o que procurar, saber onde procurar. Tem bastante gente comentando. Eu acho que eu vou indicar daqui para frente direto. Eu vou indicar para os filhos. Obrigado. Mas o plano é esse mesmo. O plano é a gente ajudar. Sim, eu acho que a conversa está feita, não é? Eu queria agradecer imenso a Ana Paula. Adorei estar aqui, adorei conhecer o projeto, muito bacana. Nós já estávamos para fazer uma conversa fazia muito tempo, eu e a Ana Paula. Foi bom que foi aqui no projeto. Acredito que vai ser uma live de muita importância para ver e rever o pessoal do grupo. Quando tiverem dúvidas, venham rever a live. Procurem a Ana Paula, contratem a Ana Paula, isso. baixem os e-books, vai estar na descrição aqui para o site, direto. E um último recado é, o Projeto Hold BTC 100 tem agora também YouTube. Esta live vai estar a passar no YouTube Eu Uso BTC, do Huberto, Mundo Cripto Feminino e Hold BTC 100. Então, é um YouTube novo. Inscrevam-se lá no projeto que vamos começar a produzir conteúdo exclusivo neste canal no YouTube. Então, fica aqui também o aviso. Maravilha. E, inclusive, no Instagram também, né? É um perfil novo que a gente abriu agora. A Kátia botou ordem no projeto Hold, está funcionando agora tudo direitinho. Eu sei que é mulher, tem que ter uma mulher. Ela botou ordem nas coisas, está funcionando tudo direitinho. Agora sim, ele está com cara de projeto decente. Então, e obviamente a gente está ainda... Tem muita coisa, né, porque a gente está nos planos aqui que vão melhorar, mas o legal, assim, a ideia da gente passar para as outras pessoas, colocar no Facebook, indicar para os outros, e essas pessoas que trabalham, que estão envolvidas no universo cripto, terem também uma saída, sabe, uma saída para poder indicar, e a gente entrar principalmente tocar as pessoas que não estão ainda no mercado e que vão entrar com toda a probabilidade de apanhar um pouco, mas a gente vai tentar melhorar esse caminho. Com certeza. Obrigada, Ana. Adorei. Parabéns para vocês. Obrigado. Obrigada. Ana, muito obrigado. Beijão. Beijo para vocês. Tchau, Kátia. Tchau, Ana. Tchau. Tchau.